Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, boa noite. Estão conseguindo ver a tela? Sim, dá para ver. Beleza, então 2 minutinhos a gente já começa então, tá? Boa noite. Todos me ouvindo? Todos tranquilos? Bem? Pessoal, antes de qualquer coisa, tá? Eu preciso que vocês me entreguem o último exercício até hoje, tá? Pode me entregar de madrugada, tá? Na pior das hipóteses, me entreguem até amanhã de manhã, para eu poder já fechando as notas, porque a disciplina, no caso, encerra amanhã, né? Eu vou dar uma pincelada hoje sobre os dispositivos de proteção, sobre o dimensionamento, e a gente encerra com louvor, tá? Vencemos toda a ementa, vimos tudo, simbologia, contatores, dispositivos, show de bola, tá? Preciso que vocês me entreguem essa lista, já vou fechar depois direitinho as notas. Aqueles que tiveram algum problema de frequência, alguma coisa, podem entrar em contato comigo para justificar, podem entrar em contato também com a direção, né? E lá depois vocês vão ver aqueles que não conseguiram entregar os trabalhos, podem entregar depois, eles têm lá o acervo, tudo direitinho, tá? Então, beleza.
vocês me entregam até hoje ou até amanhã esse trabalho, e aí amanhã na aula eu corrijo ele, tá? Corrijo ele, já faço mais algum exercício para a gente poder fazer o encerramento, tá? Beleza. Então, assim, pessoal, com relação... Hein, Tiger? Pode falar. Qual trabalho é? Não, na última aula eu dei uma questão só, tá? Para vocês me entregarem um unifilar. Eu fiz um multifilar e pedi um unifilar, tá? Ah, tá, então tá. Duplos, um paralelo, dois paralelos e um... Ah, valia a nota? Não sabia. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai ver, então, os dispositivos de proteção, tá? Quando eu estou falando em dispositivo de proteção para residência, muita gente pode pensar em dispositivo de proteção fusível, pode pensar em relé térmico, pode pensar em disjuntor motor, relé de sobrecarga. Dispositivo de proteção para eletricidade, a gente tem muita coisa, tá? Desde desarme rápido, desde, sabe, o aterramento de uma residência, ele é um dispositivo de proteção, tá? Antigamente nas residências, nós usávamos os fusíveis, né? Quem nunca viu aí um filme antigo americano, quando a casa fica totalmente no escuro e alguém fala, pessoal, o fusível queimou, ou tem que substituir o fusível, né? Esse era um dispositivo mais arcaico, digamos assim, e ele não tinha todas as funcionalidades da proteção, né? Quando nós nos referimos a dispositivos de proteção residencial, obrigatoriamente, tá, a gente está remetendo aos disjuntores. Tá? Os disjuntores que nós temos na residência, eles, por vezes, e quando eu digo por vezes, eu estou querendo dizer a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, eles não têm a mesma funcionalidade dos dispositivos de comandos. Tá? Um disjuntor que nós utilizamos na nossa residência, ele não é o mesmo disjuntor motor, né? Por mais que ele tenha capacidades térmicas, termomagnéticas de desarme, de proteção, ele não tem a mesma funcionalidade, tá? Então, por isso, a gente tem que entender a classe das correntes, nós temos que entender qual tipo de instalação está sendo utilizado, tá? Para ter um melhor aproveitamento. Eu não posso pegar um disjuntor de uma residência e colocar ele lá para fazer o desarme de um motor ou de uma carga específica dentro da indústria. É isso que, basicamente, vocês precisam entender. Na eletricidade, existem N dispositivos de proteção, tá? Quando nós falamos da residência, nós estamos falando dos disjuntores, tá? Que nós mais vamos utilizá-los, tá? Na residência, nós temos algumas classificações, tá? Como são feitas as classificações? Se ele é um disjuntor bipolar, se ele é um disjuntor tripolar, tá? Isso vai depender da quantidade de condutores carregados que nós temos, tá? Mas uma coisa que é importante a gente continuar salientando aqui. Quando nós falamos, então, de bipolar, tripolar, mono, esses dispositivos aí, eles vão ser dimensionados sempre pelo número de condutores carregados. Ou seja, em Rio Grande, nós temos o 220 entre fase e fase. Então, convém utilizar um disjuntor bipolar que vai proteger caso haja duas fases, dois condutores. Nesse caso, tá? Se a gente fosse dimensionar um dispositivo de proteção para cidades como, por exemplo, Pelotas, que tem o seu 220 entre fase e neutro, ele então não teria a necessidade de ser um disjuntor bipolar. Um disjuntor mono já resolveria. Então, vocês têm que entender aonde, qual a região que vocês estão trabalhando para poder dimensionar esse dispositivo de proteção. Tá? Isso é uma premissa básica, fundamental. 380 em Pelotas, eu tenho entre fase e fase. Então, eu vou usar um disjuntor tripolar ou vou usar um disjuntor bipolar? Nessa situação, eu vou usar um bipolar, por mais que seja o 380. Por isso que a gente precisa entender qual o tipo de entrada, qual o tipo de condutores carregados. Então, é isso. Rio Grande, quando eu for para o 220, eu vou usar um bipolar. E acabou. Se eu for para um 380, eu vou usar um tripolar. Show, acabou a história.
Se eu estiver em Pelotas, bom, aí muda a figura. Eu vou estar trabalhando com 220, mas eu vou estar utilizando um mono, né? Então, vai estar usando só a fase. Eu não estou colocando o dispositivo de proteção junto com o neutro, né? Não cabe fazer isso, tá? A proteção vai sempre no condutor carregado, tá? Beleza. Outra coisa que eu já falei ao longo das aulas, tá? Mas cabe eu continuar reforçando aqui. O que vai ser determinante na escolha do nosso dispositivo de proteção vai ser sempre a relação com a corrente, tá? Para poder dimensionar isso, eu preciso então saber a tensão da residência, o tipo de entrada, preciso saber a potência do equipamento que está sendo utilizado, e através da potência e da tensão, eu tenho então a perspectiva de poder dimensionar a corrente elétrica, tá? Isso daí é o primordial. Tendo a corrente elétrica, o valor pré-dimensionado do circuito, eu posso então ir até o fornecedor, tá? Seja ele uma ferragem, seja uma compra pela internet, não importa. Eu vou ter as especificações, tá? Só que, claro, não é tão simples assim. A grosso modo, a gente seguia pela corrente elétrica para depois, então, acabar tendo outras visões, tá? Por isso que a gente acaba entrando na NBR, para ver as tabelas, ver os anexos, para poder fazer um dimensionamento mais preciso e eficaz. Porque quando a gente está dimensionando os dispositivos de proteção, eu preciso ter um número muito preciso, porque o que acontece? Se eu fizer um dimensionamento que não atenda à necessidade básica, ele vai desarmar, né? Vamos supor, eu tenho uma carga que o condutor suporta 10 amperes, 15 amperes, eu tenho uma carga, uma potência que é compatível com isso, mas o meu disjuntor é para 5 amperes. Ele não vai comportar, ele vai acabar desarmando, porque ele não foi dimensionado para suportar uma carga tão alta. Não foi dimensionado para suportar uma condução de corrente tão alta também. Agora, se a minha carga, o meu circuito, exige 15 amperes e eu, porventura, dimensionar ou comprar um disjuntor de 20, pior ainda. Pior ainda. Porque ele nunca vai desarmar. Pode estar pegando fogo na casa e ele não vai desarmar. Por isso que o dimensionamento do dispositivo de proteção ele tem que ser preciso. Se eu superdimensionar, além de acabar com a segurança, eu estou aumentando o gasto. Se eu subdimensionar, eu vou ter que acabar comprando outro disjuntor, outro dispositivo, ou vou ter que fazer outra mudança na instalação elétrica para poder suprir aquilo. Então, isso não é o conveniente, não é o mais importante, não é o que a gente quer na hora de fazer essa instalação. Tá? A gente precisa sempre buscar precisão, segurança e também, muito importante, a economia. Ninguém vai contratar um eletricista que dá 3, 4 vezes o valor de mercado, né? Pode até contratar em situações aí que está trabalhando com grandes empresas, está trabalhando numa obra particular de grande poder aquisitivo, aí tudo bem, concordo. Mas, salvo as exceções, na realidade, na vida cotidiana, é complicado um eletricista, né? Então, a gente precisa ter, no mínimo, segurança. Depois a gente precisa ter, para ter a segurança, a gente precisa da precisão. E depois a economia. Por último, a economia. Mas por muitas vezes, né, se a economia não for compatível, as outras duas etapas não valem de nada, porque tu acaba não pegando o projeto. Isso atrapalha diretamente. Mas beleza. Primeiras premissas, né, as palavras iniciais. E agora a gente vai efetivamente, então, ver o que a gente tem, tá? Falando, né, os dispositivos de proteção são importantes para garantir a proteção das pessoas, animais domésticos e bens contra os perigos ou danos de uma instalação que uma instalação elétrica pode causar. Assim, a NBR 5410, que é a norma regulamentadora que a gente está utilizando, essa norma, ela sempre está se referindo a baixa tensão, então ela vai totalmente ao encontro das normas residenciais.
ela recomenda, então, tá, que os dispositivos, ela recomenda que os dispositivos de proteção, ela tem alguns determinados fins, que são proteção contra choques elétricos, proteção contra efeitos térmicos, proteção contra sobrecorrentes e proteção contra sobretensões, tá? Então, é muito importante a gente entender, tá, que cada tipo de perigo, cada tipo de risco é um tipo diferente. Primeiro, só uma descarga elétrica gera algum tipo de dano? Não necessariamente. Um sobreaquecimento já pode me causar um dano terrível, né? Vamos supor que a minha instalação ela está tendo uma sobrecarga, seja ela de corrente ou de tensão, e por algum motivo algum familiar acaba encostando, né, num eletroduto ou acaba encostando até no cabo de algum aparelho eletrodoméstico, ele pode acabar sofrendo uma queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Isso vai de acordo com a alta temperatura que a carga está exigindo. Então, é muito importante a gente ter esse dimensionamento ok. Os efeitos térmicos, principalmente os efeitos térmicos, né? Isso daí é um grande problema. Os choques elétricos, né? Claro, choque elétrico, ele vai muito ao encontro de um mau uso, né? Como, por exemplo, falta de aterramento, um condutor desencapado. Isso são os principais causadores. Na hora de fazer manutenção, muita gente acaba levando choque elétrico por não desligar o dispositivo de proteção. Muitas vezes tu não desliga o dispositivo de proteção porque tu não tem acesso à visibilidade. Tu está fazendo uma instalação a partir das 18 horas e tu já não tem mais visão. Por isso que a norma recomenda, e eu já falei isso várias e várias vezes, que o circuito de iluminação seja sempre independente do circuito de tomadas de uso geral ou tomadas de uso específico. Essa recomendação ela é muito importante para garantir a segurança contra descargas elétricas, principalmente no ato da manutenção, tá? Quando a gente fala em sobretensão, sobre corrente, a gente está sempre relacionando a carga, tá? Se por um acaso tu fez um circuito com um dimensionamento do condutor, da tomada, do dispositivo de proteção, para um valor X, e aí alguém vai lá e troca o equipamento, coloca um valor 3, 4, 5 vezes maior e o dispositivo de proteção não desarma, essa elevação de tensão, essa elevação de corrente pode acabar gerando esse problema. A elevação de tensão pode muitas vezes acontecer quando, por algum motivo, a distribuidora de energia acaba perdendo a capacidade de atender uma determinada região e ela acaba elevando isso, tá? A gente acaba trabalhando com os tapes um pouco maiores. Difícil, raro. Hoje as distribuidoras têm N artifícios para que isso não aconteça. Antigamente era mais comum. Antigamente a gente escutava muito, deu um problema na CE, o cara perdeu tudo dentro de casa, né? Queimou tudo, estragou tudo, entrou na justiça, a CE pagou. Antes a gente escutava muito isso, né? Hoje já é um pouco mais difícil, já não é uma coisa tão cotidiana. Mas, pode falar. É verdade, na casa do amigo meu deu perda total. Deu perda total, né? E ele recuperou, a CE pagou? Depois de muito tempo, sim, na justiça, ter o perito averiguar e teve todo aquele trâmite todo, aí sim, depois de anos, né? Não, acontece muita coisa, né? Porque assim, ó, é algo dúbio, né? Algo muito dúbio. Porque a CE, seja a CE ou qualquer outra distribuidora Brasil afora, eles têm a prerrogativa de que a distribuidora vai até o contador. A partir do contador até a residência, é responsabilidade do proprietário, tá? Mas, se a tensão colocada no contador extrapolar o que foi contratado, independentemente do tipo de instalação que tem na residência, é a critério da distribuidora arcar com isso, né? Isso daí é muito complicado. Contra descargas atmosféricas, aí tem outro regulamento, aí entra em outro critério.
Mas quando a gente está falando em sobreelevação da capacidade da região, da carga do transformador, aí muda um pouco de figura. A distribuidora acaba adotando alguns critérios. Não, mas se a casa não tinha aterramento adequado, não tinha uma distribuição de circuitos adequados, não é responsabilidade da distribuidora. Bom, aí entra o perito, que ele vai averiguar, né? Se naquele tipo de situação o condutor iria romper. Existem vários critérios, vários ensaios, vários testes que acabam sendo feitos até constatar de fato que realmente aquilo aconteceu porque a distribuidora teve um pico de tensão e acabou queimando os equipamentos da residência da pessoa, né? Legal, não foi na casa dele, né, professor? Tu falou aí, né? O mais legal é que, tipo, não foi na casa dele, não foi só na casa dele, na casa do vizinho, a da outra vizinha também era, mas só muda que não teve o mesmo estrago dele. Na casa dele ele só tinha 2 TV, uma geladeira e só, entendeu? Não tinha nada demais. O que acontece, e dava muito rolo nisso, eu acompanhei alguns casos, que a pessoa acabava pegando outros eletrodomésticos que nem eram dela, né, queimados, e levavam para a residência e queriam que a distribuidora arcasse com aquele gasto. Aí a distribuidora exigia que comprovasse o pagamento, nota, para poder, não, a gente paga, mas precisa que apresente tudo isso, né? Então, aí leva os equipamentos, o equipamento tem que passar por perícia, né, para ver se realmente não foi algum outro tipo de defeito, né, que não tem. Mas geralmente quando acontece esse tipo de situação aí, não fica só em uma residência. Acaba sendo distribuído naquela fase que ficou com uma elevação de tensão. Porque, claro, ela vai sendo mesclada de acordo com as ruas, de acordo com a conveniência, de acordo com a região, com o transformador que tem na área, com a demanda exigida pela região. Então, ela vai sendo distribuída, fase A, fase B. Tanto é que é muito comum a gente ver, quando a gente perde uma fase na região, acaba ficando uma casa e outra intercalada. Ó, aquela lá tem luz, aquela lá não tem, porque eles vão distribuindo. Geralmente, quando acontece isso, todas aquelas que estão ligadas naquela mesma fase têm esse mesmo problema. Aí fica mais fácil. É muito mais fácil. Tu não, mas espera aí. Então, deu um problema interno na minha residência e deu em mais 4, mais 5. Né? Então, é mais fácil de recorrer. O dispositivo de proteção, estando ok, atuando como deveria atuar, bem dimensionado, claro, pode acontecer, pode, mas reduz muito a probabilidade disso acontecer. Ainda mais um dispositivo termomagnético, que ele vai reagir de acordo com a temperatura. Tu elevou a capacidade de condução de corrente, consequentemente, tu vai elevar a temperatura, vai aquecer os condutores, então ele vai desarmar. Né? Então, só que, claro, aí entra em muitas curvas características. Entra numa curva de tempo, né? Se é desarme rápido, se é retardado, se é o tipo de dispositivo de proteção, se ele está bem dimensionado. Então, tudo isso acaba agravando. Muitas vezes não dá tempo, tu salva a instalação elétrica. Daqui a pouco tu não consegue salvar o equipamento. Então, todas essas variáveis aí entram quando a gente está fazendo o cálculo de dimensionamento e tudo mais. Hoje, claro, existem alguns dispositivos, né? O DR, muita gente acaba optando por colocar na residência, né? Quando ele acaba notando algum curto-circuito, ele desarma na hora. Então, por exemplo, se tu toca em um fio desencapado, muito provavelmente tu não vai tomar descarga elétrica, né? Só que assim, eu dou um conselho por experiência própria, tá? Se algum dia alguém contratar vocês para fazer uma manutenção, uma instalação elétrica de uma residência, ou fazer uma reforma, e não foi vocês que fizeram a distribuição das fases, dos circuitos, não coloquem o DR. Não coloquem. Tá? Por quê? Primeiro, tu não sabe qual tipo de distribuição o antigo eletricista fez. Tu não sabe a condição dos condutores. Tu não sabe que tipo de emenda ele fez. Né? Eu já peguei casa que era um horror, que era uma rabo de rato, uma derivação, aqueles conectores de plástico, conector de cerâmica, de chuveiro. Tu via de tudo dentro do eletroduto. Então, como que tu ia garantir para o teu cliente que aquilo não ia desarmar? Né? Por algum motivo ou por outro.
Se vocês não conhecem a tubulação, não coloquem, não coloquem. Se vocês não sabem o percurso, como foi feito, assim, ó, é muito complicado, né, de acabar fazendo isso numa instalação que não é de vocês. Se vocês construíram do zero, sabem o percurso de todos os circuitos, sabem as condições dos condutores, sabem que tipo de emenda foi feito, se foi feita emenda, qual tipo de conector foi colocado. Aí tudo bem. Aí tu já tem uma noção, pô, tu tá desarmando, tá dando problema. Pô, mas aí pode ser na emenda X, na emenda Y, posso lá averiguar, né? Isso vai evitar o retrabalho. E, claro, tempo é dinheiro, né? É uma coisa muito preciosa, principalmente quando tá trabalhando por empreitada, né? Isso aí. Mas beleza. Dispositivo de proteção, então, pela norma, tem a especificidade de proteger contra choques elétricos, efeitos térmicos, sobrecorrentes e sobretensão, tá? Essas 4 coisas, no mínimo, os dispositivos de proteção têm que atuar previsto pela norma. Beleza? Ô, professor, Pode falar. eu não pude assistir a aula sexta-feira. Chegou a dar algum trabalho para fazer? Na sexta-feira, eu não cheguei a dar um trabalho. No final da aula, eu dei um circuitinho multifilar e pedi para vocês pegarem aquele multifilar e transcrever para um unifilar. Só isso. Básico, tranquilo, 2 interruptores paralelos e um intermediário, tá? Pode procurar, Tá ok. tá? Tá lá a aula, já tá postado, tá tudo. E Tá ok. também posso mandar no grupo mais tarde o esqueminha no multifilar para vocês fazerem, tá? Que é aqueles... Tá ok. A grande maioria já me entregou, tá? Uns 4 ou 5. Aí vocês podem me mandar, beleza? Tá ok. Beleza, então. Qualquer dúvida, tu me chama aí, não tem horário, tá? Tá? Tá, Então, beleza. Valeu. Tranquilo. Então, beleza. Os condutores e o circuito de proteção deverão estar nas seguintes condições, tá? Isso aqui, pessoal, prestem muita atenção, tá? Isso aqui, muita gente acaba se confundindo, mas é muito fácil. Vocês lembram lá na matemática que a gente tem o símbolo de maior ou igual, menor ou igual, né? Então, beleza. Usando aí, né, alguns artifícios, as pessoas acabam olhando, o lado que tem 2 pontas é o lado maior, o lado que tem uma ponta é o lado menor, né? Tem muita gente que faz essa relação. Então, é o seguinte, IN tem que ser maior que P, maior ou igual, e ao mesmo tempo ele tem que ser menor ou igual que Z, tá? No caso, o IN é a corrente nominal do dispositivo de proteção. O IP é a corrente de projeto do circuito. E o IZ é a capacidade de condução de corrente dos condutores, tá? Então, tu tem essas 3 variáveis. Capacidade de condução dos condutores, tá? O próprio nome está dizendo, é quanto o condutor aguenta que passe a corrente elétrica. A corrente P é a corrente de projeto, é aquela que foi dimensionada em cima da potência do equipamento e também em cima da tensão disponível na tua residência. E o IN é a corrente nominal do dispositivo de proteção. Tudo faz sentido. Se vocês olharem isso, vocês vão perceber que faz muito sentido. Porque a minha corrente nominal, ela tem que ser menor que a corrente do condutor, porque o que acontece? Se o condutor atingir a corrente de ruptura, a corrente de fusão ou de dilatação, o condutor vai acabar derretendo, né? Em poucas palavras, ele vai acabar derretendo. Tu vai perder o condutor. Então, ele tem que ser menor. Antes dele atingir o pico máximo, só que ao mesmo tempo, tá? Ele tem que ser maior do que a corrente de circuito que foi dimensionado. Então, por exemplo, assim, ó, vocês foram lá e dimensionaram um chuveiro, pode escolher a potência aí, 1.200, 300, 2.600 watts, tem uma tensão de 220 volts, você tem lá a corrente de 10 amperes, né, para o circuito, vamos supor. Então tá, vamos supor que a tua capacidade de condução de corrente é 12. Então, a tua corrente nominal tem que ser no mínimo 11. Tá? Não chegou
a ultrapassar a condução de corrente e não é menor do que o pico máximo. Então, o que acontece? Ele não vai desarmar antes de chegar nos 10 e não vai deixar passar até os 12 ou 11, que seria a taxa de ruptura da capacidade de condução de corrente. Então, tudo faz sentido. Vocês conseguem compreender isso? Eu estou me fazendo entender ou não? Conseguindo Tá acompanhar? ok. Eu sim. Não? Tranquilo. Se não estou conseguindo acompanhar, eu faço até no quadro isso. Beleza? Não, pra mim tá tranquilo. Peraí que eu vou pegar. Hã? Fazer então no quadro. Não entendi. Pode fazer no quadro, então. Pode fazer no quadro. Claro. Eu faço no quadro. Eu vou pegar a mesa digitalizadora que fica melhor. Eu faço aqui, para você entender. Pô, eu tô dele a falar aqui, tava com o microfone desligado. Tá. O negócio é o seguinte, tá? O que tá me mostrando aqui? Que IP, tá? Que é a corrente de projeto, ela tem que ser menor ou igual a IN. IN tem que ser menor ou igual a IZ, tá? Beleza. Esse IP aqui é a minha corrente de projeto, tá? Vamos supor que eu fui lá, né, fiz a minha lei de Ohm, vi que o meu equipamento lá, eu tenho uma tensão de 127 volts na minha residência. Sei que a potência instalada lá do equipamento, vamos supor um chuveiro, qualquer coisa, é 1.200 watts. E aí eu fui lá, né, fiz a lei de Ohm e descobri que a minha corrente é 10 amperes. Beleza. Aí eu entrei lá no método da capacidade de condução de corrente e descobri que a corrente máxima que o condutor suporta antes de dilatar, antes de derreter, é 12 volts. 12 amperes, desculpe. Beleza. Então a corrente nominal não pode ser nem menor que 10, porque se o circuito está dimensionado para trabalhar com 10 amperes, muito provavelmente ele vai chegar a 9, vai chegar a 8, né? Então vamos supor, se eu tivesse um disjuntor de 9 amperes, quando ele chegasse no 10, que é a corrente de projeto normal de funcionamento, ele iria desarmar. Se ele desarmar, ele não está resolvendo. Ele não está deixando atingir o valor de projeto e está desarmando. Só que, ao mesmo tempo, ele não pode ultrapassar os 12. Porque se ele ultrapassar os 12, tem um risco muito grande do meu condutor acabar sobreaquecendo, derretendo e eu tendo um incêndio ou um dano material, físico, enfim. Então, a minha corrente nominal,
ela tem que ser, nesse caso aqui, 11. 11 amperes, resolveu. 11 é maior do que 10 e é menor do que 12. Tá? É isso que a norma fala na hora de dimensionar o dispositivo de proteção. Beleza? Entenderam? Sim. Geralmente vai ficar nessa escadinha aí. Exatamente, vai ficar nisso daí. Claro, eu não estou ensinando vocês a fazer o método da capacidade de condução de corrente, tá? Isso aí vocês vão ver lá na disciplina de projetos. Eu estou explicando aqui como fazer o dimensionamento do dispositivo de proteção, depois vocês vão entender como calcular o IZ, calcular o restante, tá? Eu estou mostrando isso para vocês porque isso faz parte da nossa ementa. Então, beleza. O que a norma diz, então? Os condutores e o circuito de proteção deverão estar nas seguintes condições. Então, é isso. IN, que é a corrente do dispositivo de proteção, tem que ser maior ou igual à corrente de projeto do circuito e menor do que Z, que é a capacidade de condução de corrente dos condutores. Acabou. É isso que a norma me especifica, tá? Beleza. Capacidade de condução dos condutores, IZ, tá? Nesse caso aqui, o que vocês vão determinar, tá? Primeiro, vocês precisam saber a secção do condutor. Para determinar essa secção dos condutores, vocês vão ter que classificar várias coisas. Primeiro, quantos condutores carregados são? Depois disso, qual o tipo de material? Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com cobre, dependendo do tipo de instalação, poderia ser outra, né? Então, você tem que vir aqui, determinar, achar o IZ. Nesse caso aqui, ó, vocês podem estar vendo aqui, ó, vamos supor, eu achei um IZ igual a 0,75. Então, isso daí vai ser a secção nominal dos condutores, tá? Vamos ver aqui. Aqui tem um exemplo para a gente conseguir ver melhor, tá? Um exemplo. Circuito 1. Maneira de instalar eletroduto embutido em alvenaria, B5. Então, isso vai determinar exatamente qual o tipo de coluna eu vou usar lá na hora de escolher os meus condutores. A corrente de projeto, tá? A corrente de projeto aqui, no caso, é 1,57 amperes. E o condutor adotado aqui, no caso, foi 1,5 milímetros, tá? Mas olha aqui. Como é que a gente chegou nesse valor de 1,5 milímetros quadrados? Foi de acordo com o tipo da escolha. Aqui, no caso, estamos falando B5. Aqui está na referência do B1. Não sei por que está aqui na referência do B1, deveria ser B5. Depois disso, olhou, era no cobre, viu o número de condutores carregados. Nesse caso aqui, eram 2 condutores carregados, no cobre B1. Acharam a corrente de projeto. Através disso, então, se determinou a condição do condutor. Nesse caso aqui, ó, o IN, tá? Ele é menor que 17 e maior do que 1,57. Nesse caso aqui, se adotou um meio termo entre 5, tá? Olha aqui. Aqui não tá o restante. Eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que depois que vocês calcularem através do método da capacidade de condução de corrente, vocês vão achar, então, o valor do condutor pela capacidade de corrente, que é até o ponto de fusão. Vocês vão achar a secção mínima. E a outra secção que vocês vão ter, que é através da corrente de projeto, que não é adotada. Por isso que a gente tem o meio termo para poder tanto corresponder o valor máximo e o valor mínimo. Tem que ser maior do que o valor da corrente de projeto e, ao mesmo tempo, tem que ser menor do que a corrente da capacidade de condução de corrente, tá? Fica meio redundante, né? Capacidade de corrente da capacidade de condução de corrente, mas é basicamente isso. A gente pode determinar pelas correntes ou também pode determinar pela secção dos condutores, tá? Depois, quando vocês aprenderem a dimensionar e fizerem isso, vocês vão entender que vai ser relativo, tanto usar a corrente quanto usar o valor do condutor, da secção, tá? Vai dar no mesmo, beleza? Então, é basicamente isso que eu
que eu tinha que falar, tá? Agora, deixa eu ver aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, se aqui no final agora ficou muito enrolado. Pessoal, aquele dia eu cheguei a botar no grupo a simbologia das instalações prediais. Não? Botou alguma. Botou simbologia. Hein, professor? Não consigo te ouvir. Não, ele dizia. Eu estava assistindo alguns vídeos e matérias sobre unifilar e multifilar e vi que tinha uns ícones bem diferentes do que o senhor mostrou para nós. Isso daí vai ser uma coisa complicada. Bem diferente. Não, assim, chamou atenção, podia ser meio parecido, não, mas totalmente diferente. Tu via uns riscos que pareciam umas luas. Umas bolotas, assim, entendeu? Rachurada. Aí umas bolotas eram preenchidas até metade e outras eram preenchidas toda. Tá? Esse aí é outro padrão, entendeu? Eu me guiei pelo padrão da norma da NBR que eu coloquei ali no grupo, entendeu? Só que, tipo assim, como a eletricidade é uma coisa muito... as bibliografias que a gente usa são muitas coisas estrangeiras, porque a gente tem poucos cientistas da área no Brasil, muita gente acaba optando por esse tipo de livro, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, quando vocês forem fazer o projeto, mantenham sempre o mesmo padrão. Não mudem, porque é muito fácil de tu confundir. Numa simbologia, a bola é a tomada baixa, na outra é uma luminária. É muito fácil de confundir. Por isso que a gente tem que usar sempre o mesmo padrão. Mas antigamente era pior ainda, porque os caras misturavam simbologia alemã, simbologia americana, até simbologia chinesa. Era um negócio, sabe? Agora já está um pouquinho melhor, tu já está percebendo uma diferença, tu já está vendo. Mas é bem assim mesmo. Principalmente na instalação predial. Deixa eu ver se eu acho que eu queria mostrar para vocês. Aqui. Beleza, tá. Vimos dispositivo de proteção. Tá. Pessoal, oficialmente, a gente viu todo o conteúdo, tá? Deixei lá no grupo a simbologia. Amanhã eu vou fazer o exercício final e vou deixar a aula aberta para a gente ficar fazendo exercício, tá? Ficar montando o circuitinho, ficar montando a instalação, tá? Bem de boa. A gente viu os interruptores, vocês viram como se utiliza o unifilar, viram a previsão de carga, demanda, viram o que são as contatoras, viram as simbologias, dispositivos de proteção, viram a instrumentação. A gente pode usar também a aula amanhã para falar um pouquinho dos instrumentos de medição. Posso mostrar alguns para vocês, né? Pode ficar bem aberto assim, tá? Mas basicamente o conteúdo a gente já acabou. Beleza? Tranquilos? Professor, Pode falar. tem como nós pegar e assim, ó, vou trazer aqui para o meu caso aqui. No caso, são 3 fases aqui. Aqui é um 220 trifásico.
Então, fase 1, 2 e 3, né? Tem como eu saber quem é a 1, a 2 e a 3? Porque o que acontece aqui? A gente tem, vamos dizer, o rebocador que eu trabalho, o Abaís. Então, ele tem 2 geradores, tá? Eles dois do mesmo lado, óbvio. E o outro é o Guarapari, beleza. Só que acontece. Então, quando um ou outro pegava uma energia do outro, botava um gerador de um rebocador e plugava lá, recebia energia, o outro não precisava ficar o gerador. Recebia energia de lá, beleza. Ficava em cascata. Isso. Eu transferia energia, no caso, né? Um rebocador consegue sustentar os dois. Só que aí, então, nunca ficava invertido. Por mais que a gente tenha lá num painel lá fora no Convés, para inverter a fase, entendeu? A gente começou a receber luz do estaleiro. Aí, no caso, então, vamos dizer, o rebocador Guarapari, ele pega a luz de lá e transfere a luz para mim. Só que aí a luz vem e dá invertida. Aí eu tenho que ir lá e desinverter. Mas se eu vou pegar lá direto no cais, eu tenho que pegar e refazer o processo. Como é que eu poderia pegar e botar todo mundo para falar a mesma língua? Ó, todo mundo para lá. Porque os geradores, eles fazem isso, entendeu? Já estão assim. Mas, não sei se o senhor está me entendendo. Na realidade, o que eu estou querendo falar é a fase apontar sempre para o mesmo lado. Porque quando um pega e o outro tem que ligar e vir e transferir, quase que ela inverte. Tá, mas me diz uma coisa. O gerador está invertendo. Tá. Não, os geradores, beleza, os geradores estão certos. Tá, Se ele ok. se ele estiver lá com o gerador, eu vou lá e pegar a luz dele. O que está invertendo a fase? É um motor? Não, quando eu pego luz de terra, por exemplo, para o outro, aí o outro vai pegar a luz de mim. Entendeu? Tá. Aí, para ele, dá invertido. Se eu vou pegar a luz de terra, o outro vai dar como invertido. E nos geradores não acontece isso, entendeu? Nos geradores dá certinho. Então não precisa estar invertendo. Aí eu queria saber assim, ó, eu estava pensando em saber, porque é saber quem é, para mim pegar, vamos dizer, a fase 1, 2, 3, ABC, para mim pegar e conseguir colocar na mesma ordem. Não tem como eu saber quem é, pegar e medir, ó, tu é a A, tu é a B, tu é a C, para pegar e fazer o mesmo tipo de ligação. Ou vai ter que ir trocando até acertar? Tá. Tu pega a alimentação de terra, pega um 250 de fase. Da rede, tá? Tá. Aí tu alimenta. Mas tá, tu usa a alimentação de terra, mas tu não armazena ela. Tu usa quando tu tá atracado. Isso. Tá. Isso aí. E o outro vem e pega de mim. Tá, isso aí tá. Aí tu repassa pro outro cara. Quando tu passa, ela fica espelhada. Pro cara da ponta fica invertida. Isso. Tá. Porque tá toda hora, que é um dia para cada um ficar no cais. Então, quando afasta, quando inverte, o outro barco que vai receber a luz do outro rebocador inverte tudo de novo. Porque senão tu não adianta, a energia entra, só que os aparelhos muitos aparelhos pegam, por exemplo, a minha bomba da hidrofora, ela não para. Tá, mas ele pega da onde de ti? Como é que tu faz uma saída em paralelo para ele ou tu faz de uma tomada tua ou de... A gente tem um quadro de energia, a gente recebe essa energia de terra, entendeu? Entra ali, abastece meu barco e do lado já tem uma outra tomada para fornecer. Aí sai aquele cabo e vai lá para o outro rebocador. O outro rebocador tem a mesma coisa. Tá. Eu estava pensando em, de repente, pegar e amanhã vai desconectar tudo, pegar e inverter um fio pelo outro da entrada, no caso, né? No nosso quadro. Ligar, testar, até conseguir acertar para ver se não vai precisar inverter. Eu não inverteria a entrada, eu inverteria a saída.
Inverteria a saída que vai para o teu colega, porque quando tu pega do cais, ela vem certa para ti, né? Vem certo. Mas eu posso ajustar ela para um lado ou para o outro. O problema é que tu tem que estar refazendo isso sempre. Por causa que se tu vai pegar só com o gerador, aí não, aí dá certo. Sim. Aí o que eu queria saber que, no caso, para mim conseguir... O problema era, eu precisaria ver isso. Não, claro, isso aí eu tô dando um nome sério. Entende? Só falando porque claro, porque deve ter um monte de variável lá no meio do troço. Aí, porque eu não sei qual é o tipo de fornecimento que tem, eu não sei qual é o tipo de entrada que tem, eu não sei qual é a saída que tem para o outro lado. O que acontece assim? O que eu faria? O que eu faria? Eu programaria uma CLP, tá? Para ver o tipo de entrada, ia colocar lá um mais e um menos negativo eletrônico e ia trocar as fases de entrada. Era o que eu faria, entendeu? Ia dar um jeito ali de fazer uma lógica para mim não ter que estar fazendo isso daí. Mas eu não sei qual é o tipo de entrada, que nem eu te falei, não sei qual é o tipo de saída, não sei qual tipo de solução eu te daria para tu poder resolver isso daí. Porque a energia, ela entra. Qualquer jeito, ela entra. Ela vai entrar, entendeu? Ela vai entrar, só que as fases estão invertidas. Só que tem muitos equipamentos meus que não param. No caso, ele até trabalha. Mas a minha bomba da hidrofora é um exemplo. Ela entra e... Só que ela, quando o pressostato manda ela parar, ela não para. Por causa que a rede está invertida. Pois é. Aí pode queimar uma bomba, né? Sim. Mas amanhã. Pois é. É por isso que eu estava lhe perguntando, é que assim, a pergunta era para se a gente conseguia definir, saber quem é a fase A, quem é a fase B, quem é a fase C, para poder pegar e colocar numa ordem, olhar, ó, lá naquele gerador a ordem é assim, para conseguir fazer no outro, né? Na saída, como o senhor falou. Não, olha, eu vou te dizer assim, ó, tu vai arbitrar, tu vai simplesmente criar. Essa é a fase 1, essa é a fase 2, essa é a fase 3. E tu vai colocar todos os teus equipamentos em função disso, tá? Só que eu não sei se, por algum motivo, não sei qual é o tipo de alimentação que tem na ponta do cais, de repente, esse tipo de entrada inverte pela própria rede, por algum motivo. Professor. Oi, pode falar. Mas qual é o tipo de gerador que ele tem lá? Não sei. São dois... É um gerador tocado por um motor, um motor a diesel. Ah, mas tu não sabe a potência do motor? A potência do motor ou da unidade geradora? É dos dois, né? Na real, né? O motor é um Cummins de 350 HP. A potência da unidade geradora não tem aqui. Tem que olhar nos manual aqui. Por? Pois é, no gerador ele vai te dar sempre igual. Não vai mudar. Vai ter sempre aquela saída ali. Agora, lá da rede, só olhando para saber qual é o tipo de saída, para ver a entrada, para ver qual é a distribuição, porque essa energia que chega, ela vem da CE direto. Ela entra para dentro do caso da Engevix aqui, ela chega a 440 aqui no caso, né? E eles vai transformando e consegue nos distribuir 220 trifásicos. Exatamente isso. Por que acontece? Eu não sei se nesse período de conversão, por algum momento, tem alguma ramificação que acaba alternando o sentido das fases. Eu queria só colocar numa ordem... numa ordem, claro, entendo. Colocar na mesma ordem dos geradores. Essa é só a minha intenção. O que eu estava lhe perguntando se teria como identificar
que daria para tu fazer? Sabia que tu ia fazer 1 a 2. O que dá para fazer assim, uma medida não harmônica, digamos assim? Tu mediria a tensão entre fase e fase, para ver qual equipamento que ela está correspondendo, e depois disso, de acordo com a tensão que era consumida por cada uma delas, pelo equilíbrio, tu diria qual era uma das fases. Mas isso ia funcionar só para o teu navio, porque tu sabe qual equipamento está ligado nele. Agora, se tu tem uma noção do quantitativo de carga que tem no navio do lado, aí bom, aí... Não sei se tu está entendendo o que eu estou falando. Mais ou menos, professor. O que eu estou dizendo é que tu pode fazer uma medição entre fase e fase para saber o que está sendo consumido ali. Entende? A partir disso, tu pode rotular qualquer uma delas. Mas é um controle que tu tem só no teu navio. Porque depois disso, tu está passando para a próxima. E depois que tu está ramificando para a próxima, tu está fazendo uma ligação em série. Tu já não sabe mais exatamente o que cada um... Mas para a ligação primária, tu vai saber. Quando tu colocar. Mas igual, teria que olhar e teria que ver. Não posso te dizer para tu fazer isso, aquilo, se eu não... Beleza, vamos fazer a chamada então, pessoal. Christian. Giovanni. Ah, não. Tá errado. Essa aqui. Alexson. Avner. Carlos. Presente. Carlos, tu mora no Cassino, né? Isso. Tu passa direto para mim. Christopher. Cristiano. Presente. Diego. Ok. Douglas. Presente. Eliezer. Felipe. Presente. Ismael. El. Leonardo. Lucas. Michael. Presente. Marcos. Presente. Matheus Lopes. Presente. Matheus Pinho. Matheus Melo. Presente. Patrick tá aí. Lucas Ols. Desculpa. Thiago? Não? Thiago Borges? Thiago de Oliveira? Estou presente aqui no grupo. Eu vi. No chat. Beleza. Thiago Oliveira? Wagner Ferreira? Aqui, professor. Beleza. Então tá, pessoal. Valeu. É o presente aí, professor. Não, Desculpa aí que eu não tinha chamado. Não, Professor? Saidinha rapidinho. Pode falar. Os slides da Unifilar, da outra, o senhor conseguiu? Não, eu vou montar isso aí, eu vou botar no grupo lá. Tá? Tô devendo. Agora eu já dou um jeito, beleza? Valeu, pessoal. Boa noite, até amanhã. Valeu, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.